E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos gravados para o curso de Teoria da Computação da Universidade Federal de Campina Grande. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante esses vídeos. No vídeo anterior, nós falamos sobre a equivalência entre autômatos finitos determinísticos e não determinísticos e como converter um autômato não determinístico em um autômato determinístico. Neste vídeo, a gente vai retomar o fechamento das linguagens regulares sobre determinadas operações, mas agora utilizando autômatos não determinísticos. No último exemplo do vídeo anterior, nós mostramos como construir o autômato que reconhece a concatenação de duas linguagens bem simples. Que linguagens eram essas? A linguagem das palavras construídas com qualquer sequência de zeros e 1, concatenado com as palavras que possuem pelo menos um zero e apenas zeros, não possuem nenhum 1, certo? Qual é a linguagem resultante? A linguagem resultante são palavras que começam com qualquer sequência de zeros e uns e terminam em uma sequência de zeros contendo pelo menos um zero, ou seja, ela termina em um ou mais zeros. Nós mostramos para fazer isso, como fazer isso utilizando autômatos não determinísticos. Uma vez que sabemos que autômatos determinísticos e não determinísticos têm o mesmo poder, nós podemos concluir que eu posso fazer isso também para autômatos determinísticos. Já vimos como construir autômatos que reconhecem linguagens que são resultado de algumas operações bastante comuns, como união, interseção, complemento e diferença. Mas nós vimos utilizando autômatos finitos determinísticos. Novamente, como os autômatos são equivalentes, eu também posso realizar essas operações utilizando autômatos finitos não determinísticos, certo? Mas, entretanto, ficamos presos em como provar o fechamento das linguagens regulares para as operações de concatenação e operação estrela. A gente vai retomar esse assunto nesse vídeo, mas antes vamos rever a prova do fechamento para a operação de união. Como foi que nós fizemos o autômato? Como foi que nós provamos que a classe das linguagens regulares é fechada sobre a operação de união? Ora, a ideia era simples. Eu tinha dois autômatos, M1 e M2, que reconheciam as linguagens L1 e L2 respectivamente. E eu construí um terceiro autômato que reconhece a união dessas duas linguagens, como? Executando esses dois autômatos em paralelo, e se qualquer um dos dois aceitar, eu aceito. Mais especificamente, o que é que a gente fazia? A gente pegava todos os estados do primeiro autômato, A, B e C aqui, com todos de D e E, fazíamos a composição, o produto cartesiano desses dois autômatos para fazer uma composição e construíamos um terceiro autômato que se comportaria exatamente como o autômato M1 e o autômato M2 se comportariam caso estivessem executando em paralelo, resultando no autômato M3 que está aqui do lado esquerdo da tela. Mas como é que eu faço isso para autômatos não determinísticos? Ora, para autômatos não determinísticos, a ideia é muito, mas muito mais simples. Porque eu posso explorar o que o não determinismo me dá, ou seja, a possibilidade de ver a computação como sendo várias computações em paralelo. Então imagina agora que eu tenho o autômato M1 e o autômato M2. Eles estão aqui. M1 está aqui e M2 está aqui. Eu não preciso necessariamente saber o que é que ele faz. Qual é a única coisa que eu vou fazer? Eu simplesmente vou inserir um novo estado inicial e vou colocar transições epsilon que vão desse novo estado inicial para os estados iniciais de M1 e o estado inicial de M2. O que é que vai acontecer aqui quando eu fizer isso? Com essas duas transições epsilon aqui, quando o meu autômato começar a iniciar, eu vou ter duas possibilidades, ou seja, eu já tenho duas linhas de execução, dois caminhos que meu autômato pode seguir. Um a partir do próprio M1 e outro a partir do próprio M2. E ele vai processar as palavras como se tivesse começado a partir do estado inicial de M1 e do estado inicial de M2.
Se qualquer um dos dois caminhos me levar a um estado de aceitação, que pode estar em M1 ou M2, o autômato resultante vai aceitar. É a única coisa que eu preciso fazer para construir um autômato que reconhece uma linguagem que é a união da linguagem de outros dois autômatos qualquer. Tá? Ou seja, muito mais simples. E a concatenação? Bom, para gerar um autômato que reconhece a concatenação de duas outras linguagens, eu simplesmente preciso pegar os autômatos que reconhecem as duas linguagens em questão e fazer o seguinte. Eu vou conectar os estados de aceitação do autômato que reconhece a primeira linguagem ao estado inicial do autômato que reconhece a segunda linguagem através de transições epsilon. Certo? E vou fazer com que os estados de aceitação do autômato M1 deixem de ser estados de aceitação no meu autômato resultante. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que, quando eu chegar nesses estados aqui, certo? Eu vou fazer transições epsilon para o início do autômato M2. Como é não determinístico, em algum momento o meu autômato vai fazer essa transição exatamente quando tem a concatenação das palavras. Dessa forma eu consigo, abre aspas, adivinhar, fecha aspas, quando uma palavra termina, a palavra da primeira linguagem termina e a da segunda começa. Vamos ver um exemplo. Então, voltando ao exemplo que a gente tinha, a linguagem 1 é a linguagem de todas as palavras construídas em cima do alfabeto 01, e a linguagem 2 é a linguagem de todas as palavras que contém um ou mais zeros, e somente zeros. Não contém nenhum 1. Então, não deterministicamente, utilizando autômatos não determinísticos, esse primeiro autômato aqui reconhece sigma estrela, ou seja, não importa o que ele lê, ele está sempre aqui no estado inicial, que também é o estado de aceitação. E o segundo autômato, ele lê um zero e ele continua no estado de aceitação enquanto ele ler zeros. O que é que eu preciso fazer? Eu simplesmente preciso adicionar uma transição daqui para cá, certo? E quando eu terminar de ler uma palavra, eu peguei duas palavras, concatenei. Quando eu terminar de ler a palavra que está em L1, eu vou magicamente, entre aspas, obviamente, sair desse estado aqui, que eu vou chamar de A, para o estado B, certo? E vou continuar a ler. E, obviamente, o estado A tem que deixar de ser um estado de aceitação do autômato resultante. Como é que fica? Vai ficar desse jeito. Ou seja, tudo que está em sigma estrela, essa primeira metade vai processar, e depois eu vou processar na segunda metade o que está em 0 mais. Beleza? E a operação estrela? Como é que eu provo o fechamento da classe regulares para a operação estrela? A ideia se baseia na mesma coisa que eu faço com a operação de concatenação. Ora, o que é a operação estrela se não a concatenação da mesma linguagem com ela mesma várias vezes? Qual é a ideia? A ideia é que eu vou começar a ler a palavra e quando eu chegar em um ponto que eu sei que eu li uma palavra de L, ou seja, eu cheguei no estado de aceitação, eu vou resetar o autômato, começar de novo a partir do ponto da palavra que eu tinha parado. Se eu, quando eu terminar de processar a palavra, eu tiver um estado de aceitação, é porque a palavra em questão pertence ao L estrela. Então, qual é a ideia? A ideia é, eu tenho um autômato M1 que reconhece uma linguagem L qualquer aí, L de M1, certo? E eu quero construir um autômato M2 que reconhece L de M1 estrela, tá? Eu quero um autômato que reconhece isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, vou criar um novo estado inicial, tá? Criar um novo estado inicial aqui. Criar um estado inicial auxiliar, tá? Por que eu vou criar esse novo estado inicial? Bom, vou dizer daqui para frente, não vou estragar a surpresa não. Eu vou pegar os estados de aceitação de M1 e vou dizer que eu posso vir para cá com a operação com transição
epsilon, ou seja, eu venho do estado de aceitação para o estado inicial, certo? Processando nada, lendo nada da entrada, ou seja, eu estou resetando o autômato. E eu vou dizer que eu venho daqui para cá também com uma transição epsilon. E eu vou fazer o meu estado inicial um estado de aceitação também. Por que é que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso porque a palavra vazia, ela está dentro de ela estrela. Ela está dentro da operação estrela de qualquer linguagem. Ou seja, eu tenho que fazer com que o estado inicial seja um estado de aceitação também. Mas eu tenho que fazer isso de uma forma que não comprometa o todo. Então, o que é que eu faço? Eu crio um novo estado inicial e faço ele de aceitação. E coloco as transições epsilon. Vou botar aqui, apagar aqui só para vocês verem o resultado final sem muito garrancho. Tá? Vamos ver um exemplo. Ora, eu tenho um exemplo aí, esse autômato, acho que a gente viu no vídeo anterior. E a questão é, como é que eu construo um autômato que vai... Esse autômato reconhece duas palavras apenas. A palavra 01 e a palavra 10. Se ele ler qualquer outra coisa diferente disso, certo? Qualquer outra palavra na entrada, ele rejeita. E agora eu quero construir um autômato que reconhece o meu L estrela. Quais são exemplos de palavra dessa linguagem? Palavra vazia vai ser um exemplo. 01 é um exemplo. 010101 é outro exemplo. 101010 é outro exemplo. 0110 também é um exemplo. Seguindo o procedimento que eu falei anteriormente, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar um estado inicial, que também vai ser estado de aceitação, tá? E vou criar transições epsilon vindo daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. E vai estar pronto o meu autômato, tá? Eu simplesmente vou construir o M2 dessa forma. E o autômato resultante vai reconhecer a operação estrela. Resumindo, certo? Linguagens regulares são aquelas que são reconhecidas por um autômato finito. Uma linguagem é regular se e somente se ela é reconhecida por um autômato finito. Determinístico ou não determinístico, tanto faz, são equivalentes, certo? As linguagens regulares são fechadas sob as operações de união, interseção, complemento, diferença, concatenação e estrela. Ou seja, não importa quais as linguagens regulares em questão, você sempre consegue construir um autômato, ou seja, sempre que você aplicar qualquer uma dessas operações sobre essas linguagens, o resultado vai ser necessariamente uma linguagem regular também. E, consequentemente, você pode construir um autômato finito que reconhece a linguagem resultante. Nós dizemos que as operações de concatenação, de união, concatenação e estrela, são operações regulares. Isso é algo que eu não falei, tá? Mas eu posso utilizar essas operações para construir um negócio que vocês têm muita familiaridade, ou já têm alguma familiaridade, que são as linguagens regulares. Então, por exemplo, essa primeira expressão regular que está aqui, desculpa, eu falei linguagem regular, mas é expressão regular, tá? Essa primeira expressão regular aqui me indica o quê? Me indica uma sequência de zeros ou uns, certo? De zero ou mais zeros ou uns, seguido de um zero, seguido de mais zeros. Ou seja, essencialmente isso aqui é o sigma estrela concatenado com zero mais, que foi o exemplo que a gente viu anteriormente, certo? E a segunda linha é uma outra forma de escrever a mesma coisa. Espero que vocês... expressão regular vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido claro e
Aula que vem a gente continua esse assunto.